Causos de Minas Gerais, Episódio 14, Luz del Fuego. Luz del Fuego, nome artístico de Dora Vivacqua, nasceu em 1917 em Cachoeiro de Itapemirim, mudou-se para Belo Horizonte ainda criança, onde cresceu em meio a um ambiente intelectual. Iniciou sua carreira artística por volta de 1942, sendo uma das primeiras artistas brasileiras a se apresentar nua em palco, estreando oficialmente como Luz del Fuego em 1944. Em 1929, a família voltou para Cachoeiro. Em 19 de agosto de 1932, o pai de Dora foi morto por um grupo que ele tinha expulsado de um de seus terrenos dias antes. Após a morte do marido, Etelvina decidiu voltar para Belo Horizonte com as filhas solteiras. Dora, por sua vez, mudou-se para o Rio de Janeiro sob a tutela de Atilio, um de seus irmãos. Na cidade, foi apresentada ao meio artístico por César Ladeira, da rádio Mairinque Veiga. Mais tarde, conheceu José Mariano Carneiro da Cunha Neto no Cassino da Urca, onde frequentava círculos da elite brasileira. Apesar da tranquilidade inicial, a família Vivacqua logo enfrentou problemas com o comportamento de Dora, especialmente seu irmão. Contrariando-o, aos 15 anos ela ingressou numa equipe de circo. Atilio, então deputado constituinte, decidiu enviá-la de volta para Belo Horizonte para evitar escândalos associados ao seu nome. De volta a Minas, Dora foi morar com sua irmã Angélia e seu marido Carlos. Ele começou a assediá-la, e quando foi flagrado pela esposa, convenceu-a de que Dora era responsável. A família passou a considerá-la esquizofrênica, o que resultou em seu internamento no Instituto Raul Soares por 2 meses em 1936. Após sair do manicômio, com a ajuda de seu irmão Aciles, Dora foi viver na fazenda de outro irmão, Archilau. Lá, apesar de ter liberdade, seu espírito rebelde levou-a a aparecer um dia como a Eva, vestida apenas com 3 folhas de parreira e 2 cobras-cipós nos braços. Isso resultou em outra internação, desta vez na Casa de Saúde Doutor Eiras, no Rio de Janeiro. Aciles interveio novamente, e após sair, Dora foi viver com outra irmã, Mariquinhas, em Cachoeiro. O espírito rebelde de Dora persistiu, e em novembro de 1937, ela fugiu de volta para o Rio, onde reatou o romance com Mariano, que durou 5 anos, mas nunca foi oficializado. Foi uma figura controversa e inovadora na história cultural brasileira do século XX. Sua trajetória começou a ganhar destaque por volta de 1942, quando decidiu seguir carreira artística após um rompimento amoroso. Contrariando algumas fontes que sugerem ter adotado o pseudônimo apenas em 1947, registros de jornais da década de 1940 indicam que já se apresentava como Luz del Fuego em 1944, estreando no teatro de revista com espetáculos como A Tentação de Eva e A Lenda da Cobra Grande. Sua presença nos palcos foi marcada não apenas por sua dança, mas também por um elemento inusitado para a época, serpentes. A inclusão das serpentes em seus números teve origens envoltas em mistério. Enquanto algumas histórias sugerem que foi inspirada por relatos de danças macedonicas, Luz del Fuego afirmou ter aprendido a domar cobras por conta própria, enfrentando medos pessoais para realizar suas performances. Seu estilo exótico e ousado rapidamente a tornou uma figura popular no Brasil e além, com excursões por países da América Latina e apresentações de sucesso nos Estados Unidos a partir de 1947. Foi nessa época, durante sua estadia nos Estados Unidos, que Luz del Fuego se envolveu com o movimento naturista e filosofias existencialistas. Influenciada pelas colônias nudistas europeias, ela retornou ao Brasil em 1948 determinada a promover o naturismo no país. Sua abordagem desafiadora e suas ideias provocativas logo a colocaram em conflito com as autoridades e setores conservadores da sociedade brasileira da época. Em 1949, publicou o livro A Verdade Nua, que se tornou um manifesto para o movimento naturista brasileiro, vendendo rapidamente 1.752 cópias. Defendia a nudez como natural e criticava as convenções sociais que cobriam o corpo humano. Seus ideais foram promovidos através de seus espetáculos nudistas pelo Brasil, enfrentando censura e repressão de autoridades locais em várias ocasiões. Luz del Fuego não se limitou à vida artística e ao ativismo naturista.
Em 1949, fundou o Partido Naturalista Brasileiro, embora suas tentativas de registro tenham sido frustradas após a perda dos documentos necessários em um incidente. Ela continuou a enfrentar perseguições políticas e judiciais ao longo dos anos 1950, sendo detida várias vezes e enfrentando acusações que variavam de atentado ao pudor a desacato à autoridade. Apesar das adversidades, sua popularidade como artista não diminuiu. Continuou a se apresentar em teatros por todo o Brasil, muitas vezes com espetáculos que misturavam dança, folclore e nudismo, atraindo grandes públicos e mantendo sua posição como uma das vedetes mais famosas do país. Sua presença nos palcos, como no Teatro República, onde atraiu centenas de milhares de espectadores, e em filmes como A No Trampolim da Vida e A Não Me Digas Adeus, solidificou sua fama. O legado de Luz Del Fuego vai além de suas performances. Ela desafiou as normas sociais de sua época, defendeu a liberdade individual e abriu caminho para discussões sobre nudez e moralidade no Brasil. Sua vida foi marcada por controvérsias, perseguições e triunfos, deixando um impacto duradouro no cenário cultural e político brasileiro do século XX. Ativismo e fundação do Partido Naturalista Brasileiro. Na década de 1940, Luz Del Fuego fundou o Partido Naturalista Brasileiro e publicou suas obras literárias, entre elas o romance trágico Blackout, a 1942, que revelava aspectos controversos de sua vida pessoal e críticas à sociedade conservadora. Este livro foi marcado por sua franqueza e enfrentou uma recepção mista, refletindo a natureza desafiadora de suas ideias. A Verdade Nua e Perseguições. Seu livro mais conhecido, A Verdade Nua, a 1950, autobiografia onde expôs abertamente suas crenças naturistas e promoveu o vegetarianismo e o nudismo, enfrentou forte censura das autoridades brasileiras. A obra foi apreendida pela polícia e suas vendas limitadas a pedidos por correio, contribuindo para a sua reputação como uma figura contracultural. Ilha do Sol e Clube Naturalista Brasileiro. Em busca de um reduto para seus ideais naturistas, Luz Del Fuego obteve permissão da Marinha do Brasil para viver na Ilha Tapuama de Dentro, rebatizada por ela como Ilha do Sol. Lá, fundou o Clube Naturalista Brasileiro em 1951, o primeiro do gênero na América Latina. Neste enclave, ela promovia atividades esportivas, exibia filmes e peças teatrais, e impunha rigorosas regras de comportamento, distinguindo o naturalismo da libertinagem. Popularidade e conflitos. Apesar de sua popularidade crescente entre a elite artística e cultural, Luz Del Fuego enfrentou resistência das autoridades e da mídia conservadora, que tentaram suprimir suas iniciativas e desacreditar sua imagem. A Ilha do Sol se tornou um ponto de encontro para personalidades internacionais e brasileiras, incluindo artistas renomados como Errol Flynn e Ava Gardner. Últimos anos e assassinato. Nos anos 1960, Luz Del Fuego enfrentou dificuldades financeiras e redução de sua influência, embora tenha continuado a se apresentar em teatros e a promover sua causa naturalista. Em 1967, foi brutalmente assassinada por Alfredo Teixeira Dias e seu irmão Mozart, após conflitos envolvendo disputas territoriais e saques na Ilha do Sol. O crime chocou o país e pôs fim prematuro à vida de uma das figuras mais controversas e pioneiras do Brasil. Luz Del Fuego foi uma figura singular e controversa na história brasileira, cuja vida e obra continuam a ser estudadas e debatidas por suas contribuições para o naturismo, feminismo e liberdade de expressão. Sua coragem em desafiar os tabus de sua época e seu compromisso com a causa naturalista deixaram um legado duradouro, moldando debates sobre liberdade pessoal e direitos individuais no Brasil contemporâneo.